Vem comigo, bora aprender tudo que vocês podem aí sobre médias móveis. Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um vídeo do canal Money Makers, mais um vídeo da playlist Descomplicando Análise Técnica. Finalmente retomando aí a playlist, esse feriado de carnaval tá servindo aí pra gente conseguir trazer mais conteúdo para vocês, né? Eu conseguir gravar aí mais conteúdo para vocês. Galera, vamos seguir a série de indicadores que a gente vem falando aí, tá? Que a gente vem trazendo. E aí hoje a gente vai falar sobre um indicador que, sem dúvida nenhuma, é o indicador mais conhecido, é o indicador mais usado que se tem aí na análise técnica. Estamos falando aí das médias móveis, tá, galera? As médias móveis são os indicadores mais utilizados pela maioria dos traders e as médias móveis, elas têm sua grande importância porque elas podem ser utilizadas para diversas formas operacionais, para seguir tendência, para entender suportes, resistências dinâmicas, né, famosas linhas de tendência dinâmica. Tudo isso é importante que a gente entenda como funcionam, né, as médias móveis. Beleza? Então vamos conversar um pouquinho aí sobre as médias, eu vou explicar um pouco para vocês. Vem comigo, bora aprender tudo que vocês podem aí sobre médias móveis. Bom, pessoal, basicamente o que são médias móveis, tá? Médias móveis, como o nome já diz, são médias que elas vão levar em consideração o período. Então, por exemplo, né, turma, você tem aqui um período que vem deste candle aqui, certo? Até este candle aqui, por exemplo. Então, nós temos um período que se estende por todo esse prazo aqui até chegar nesse candle aqui embaixo, tá bom? Legal. Quantos dias, né? Quantos dias a gente tem ali? Lembrando que esse aqui é um gráfico diário. Quantos candles a gente tem até ali, ó? 66 candles. Bom, galera, se você está falando de uma média de 66 períodos, tá bom? Ou seja, uma média que vai considerar 66 candles, ela vai fazer a conta desses 66 candles que vem daqui até aqui, certo? Porém, a partir do momento que você tem o próximo candle, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A partir do momento que você está contando até esse candle aqui, e aí você tem o próximo candle, esse candle primeiro aqui, ele já é o 67º, concordam? Então, em vez de começar a contar a partir deste candle negro, a gente começa a contar a partir deste candle branco, né? Ou seja, pula um candle para frente. E assim por diante. Então, vamos fazer um cálculo básico aqui, né? Se você tem lá, então, a média de 5 períodos, tá? De 5 dias. E aí a ação fechou fechou a 10 no primeiro dia, fechou a 10,50, a 10,50 no segundo dia, e aí foi lá e fechou a 11 no terceiro dia, e aí teve uma queda muito grande, fechou a 9 no quarto dia, e depois subiu mais um pouquinho, fechando a 9,50 no último dia. Bom, qual que é, tá, a média móvel disso aqui? A média móvel simplesmente vai ser calculada a partir da somatória desses 5 dias, né? 10 mais 10,50, mais 11,50, mais 9, mais 9,50, e será dividida por 5, te dando um valor X da média, que eu não vou fazer de cabeça aqui. Beleza? Porém, galera, o dia seguinte, você vai ter mais um dia aqui, fechando o mercado a 9,75, por exemplo. Esse 10, que era o primeiro valor, ele some. Por quê? Porque a gente está fazendo só dos 5 dias. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o valor final da média vai ser Y. Tá bom, galera? Então, a média móvel, ela é uma média normal, como vocês conhecem. Mas ela vai, a cada dia que passa, ela pega esse novo dia, coloca na conta e tira o primeiro dia lá de trás, o primeiro candle lá de trás. Ok? Bom, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Uma média que muita gente costuma utilizar é a média de 21 períodos. Então, eu vou inserir aqui, ó, média móvel, tá bom? Eu vou pedir para inserir e eu vou colocar de 21 períodos, certo?
Bom, galera, deixa eu colocar isso aqui como uma média em azul para ficar mais fácil a visualização. Beleza. Isso daqui, galera, é uma média de 21 períodos, tá bom? Vocês veem que ela vai mexendo conforme o preço vai mexendo, certo? E aí, turma, a gente entra em outro ponto importante. Note que por ser uma média móvel de 21 períodos, a cada 21 candles, o mercado ajusta essa média. Cada candle que passa, ela pega o candle novo e tira o primeiro candle anterior. Ok? Bom, galera, e aí eu gostaria de chamar aqui atenção para propriedades da média. Por quê? Porque aqui existem alguns tipos, tá? Aritmética, exponencial, Ellis-Wilder, ponderado. As duas médias, tá? Os dois estilos de médias mais utilizados, tá? Por todo mundo aqui dentro do mercado, geralmente é a aritmética, tá? E a exponencial. São essas duas que geralmente, tá, pessoal, são utilizadas dentro do mercado. Então, quando você for escolher, geralmente o pessoal vai estar usando a aritmética ou exponencial. Qual que é a diferença de uma para outra, tá? Basicamente, galera, a aritmética ela é uma média simples. Então, por exemplo, você tem 5, 5 e 5, tá? Então, você tem 3 dias fechando a R$ 5 e você está contando uma média de 3 períodos, tá? 5 mais 5 mais 5, 15. Divide por 3, 5. Então, a média, ela é simples, tá bom? Agora, se você tiver uma média exponencial, ela vai trazer mais peso para os candles que estão mais próximos, certo? Então, para os últimos candles, por exemplo, uma média exponencial de 21 períodos, ela daria maior atenção para esses candles últimos aqui, esses candles mais próximos, e menos atenção, menos força, menos peso para os candles mais para trás. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem a diferença dessas médias, certo? Essa média eu quero que ela seja exponencial e eu vou colocar ela em outra cor, porque esse verde é muito ruim de se enxergar. Vou colocar ela em vermelho, tá bom? Vamos lá. Então, beleza. Você tem aqui a média de 21 períodos em azul, sendo a média aritmética, certo? E em vermelho, a média móvel exponencial. Bom, acho que para um bom observador, né, consegue entender a diferença principal entre as médias, tá? Nota como a média vermelha, nota aqui como a média vermelha, ela geralmente vira mais rápido que a média azul. A média vermelha, ela faz sua mudança de direção de maneira mais rápida. Basicamente, então, uma média exponencial, ela acompanha mais próximo o preço. Por quê? Justamente porque ela dá mais peso aos últimos preços, tá bom? E a média móvel aritmética, ela é mais lenta quando se trata de acompanhar o preço. Ela acompanha o preço, só que ela acompanha de maneira mais lenta. Luiz, qual que é melhor? Qual que eu devo usar? Cara, isso daí vai depender muito do trader. Uma que é a média aritmética, ela vai demorar mais para acompanhar o preço e, portanto, ela vai te dar menos sinais, né? Ela vai, quando o mercado virar a sua tendência, ela vai te avisar ela vai demorar mais para te avisar que o mercado virou. Só que, por contrapartida, ela vai acertar mais, tá? Então, ela vai te avisar menos que o mercado virou, só que quando ela realmente virar, ela vai acertar mais. Já a exponencial, ela vai avisar mais que o mercado vai estar virando, só que ela vai errar mais. Então, isso vai depender do perfil. Se você tem um perfil que gosta de operar mais, com uma taxa de acerto menor, você vai buscar a exponencial. Se você quer operar um pouco menos, mas com a taxa de acerto um pouco maior, você vai para a aritmética. As duas são boas, as duas são ótimas e as duas são utilizadas, galera. Vai depender realmente do seu perfil, de como que é o seu modelo operacional. Ok? No meu caso, eu gosto de usar aritmética, porque eu entendo que as médias aritméticas são mais clássicas, são mais utilizadas e são utilizadas há mais tempo, tá bom? Mas, como eu bem disse aqui, vai depender do seu interesse. Eu sugiro que vocês sempre façam os seus testes antes de utilizar, né? Vou usar uma média de 21, qual média que eu vou usar? Aritmética, exponencial? Façam os seus testes para ver qual média se encaixa melhor ao seu modelo. Beleza, você decidiu qual média você vai usar, certo? E aí eu vou apagar uma média aqui no gráfico.
E aí você decidiu qual média você vai usar, se é aritmético, exponencial ou qualquer outra forma de média que você deseja. E aí você vira e fala assim, ok, Luiz, qual período de média que eu vou usar? Porque você selecionou aí 21 períodos, mas a gente pode colocar 12, a gente pode colocar 13, a gente pode colocar 5, a gente pode colocar 1000. Qual período que eu vou utilizar na minha média? Bom, basicamente, isso também vai depender do seu operacional, tá? Só que existem algumas médias que são aí corriqueiras nos gráficos dos traders, tá? Bom, você tem média de 9 períodos. A média de 9 períodos é uma média que vai grudar muito com o preço, tá? Então, deixa eu colocar aqui de exemplo uma média de 9 períodos, tá? Essa média em vermelho que vocês estão vendo aí é uma média de 9 períodos, tá bom, galera? Então, uma média de 9 períodos, quando você compara ela com uma média de 20 períodos, ela fica mais colada ao preço. O que que ela vai fazer, galera? Ela vai te dar sinais mais rápidos, ela vai ter, só que ela também vai ter maiores ruídos, tá? Ela vai te dar mais sinais falsos de uma mudança de tendência. Porém, é uma média muito utilizada, principalmente por day traders, tá? Pessoal que opera mais no curto prazo, é uma média bem interessante. O que é legal de se observar em médias de 9 períodos, que eu até comento em alguns estudos semanais, é a tendência de curtíssimo prazo, aquela tendência micro ali, aquela tendência bem pequenininha ali, que a gente está falando aí de uma tendência terciária, tá bom? Então, essa média de 9 períodos é bastante utilizada. Outra média bastante utilizada que eu já comentei é a média de 21 períodos ou de 20 períodos, tá? É clássico você ver as pessoas usando a média de 21 períodos ou a média de 20 períodos, tá? As duas são praticamente iguais, tá? Então, assim, a azul é a média de 21. Se eu colocar a vermelha em média de 20, aqui as duas são praticamente iguais, né? Só muda um período, é muito pouco. Então, tanto faz se você pretender usar a média de 20 ou de 21, tá bom? Essas daqui são mais usadas para operadores que gostam de um médio prazo, quem gosta de uma tendência um pouco maior que não aquela micro tendência ali da média de 9 períodos. Tá bom? Eu gosto muito de utilizar a média de 20 períodos, a gente já vai falar o meu sistema operacional que eu utilizo com médias, beleza? Outra média bastante utilizada é a média de 50 períodos, aí eu vou colocar ela aqui na média vermelhinha, uma média de 50 períodos para vocês verem. Note como ela é bem mais lenta, né, galera? Bem mais lenta que a média de 20. Obviamente, quanto maior o período, mais lenta é a média. E por que que a média de 50 ela é bem utilizada, né? Ela é utilizada para traders que gostam de períodos mais longos, que querem entender a tendência de maior prazo, certo? Então, quer entender uma tendência secundária, por exemplo, você tem ali uma micro tendência, a tendência da média móvel de 9 períodos, por exemplo, uma tendência um pouco maior, que uma tendência ali de curto para médio prazo, que é a de 20, 21 períodos, a média de 20, 21 períodos, e você tem a média de 50 indicando uma tendência aí mais de médio, um pouco para longo prazo, tá bom? E aí você tem duas médias que são muito utilizadas, que são as médias de 100 e 200 períodos, que são as usadas aí há anos, tá bom? Há muitos, muitos anos, e que são já consenso para a maioria dos traders que elas funcionam. Então, a média de 100, de 200 períodos, vou colocar de 200 aqui para vocês verem como ela é mais, tá bom? Ela é bem mais lenta, mas ela mostra aqui a tendência de longo prazo. O trader que acompanha uma tendência primária, né, aquela tendência longa, ele vai olhar a média de 200 períodos. Beleza? Então, essas médias que eu trouxe aqui, 9, 20, 21, né, tanto faz qualquer uma das duas, 50, 100, 200, elas indicam aí, elas vão ser usadas de diferentes formas pelos diferentes tipos de traders, né? Traders de mais curto prazo vão priorizar médias de mais curto prazo. Só que, galera, existem várias médias que são utilizadas, tá? De 12, de 26 períodos. Cabe a você também fazer teste e entender qual a melhor média para o seu tipo de operação. Tá bom, Luiz, mas para que são usadas as médias que você está trazendo para a gente? Por que um trader iria usar uma média no seu gráfico? Por alguns motivos, tá? O primeiro deles é identificar a tendência. Basicamente isso, tá, galera? Quando eu falo para vocês, e aí eu já vou entrar no modo que eu gosto de utilizar as minhas médias, tá? Eu gosto de usar a média de 20 e a média de 200. O meu gráfico clássico, tá? É esse gráfico aqui, ó, um gráfico com uma média de 20 períodos
em azulzinho, essa média azul, e um gráfico e uma média de 200 períodos, que é essa média em vermelho. As médias, galera, vão me dar a tendência, tá? Então, quando eu falar para vocês assim, turma, a gente tem uma tendência de longo prazo de alta. O que eu estou falando? O que eu estou rastreando? A média de 200 períodos. Então, se a média de 200 períodos está ascendente, a tendência de longo prazo é de alta, tá bom? Essa média, ela quase nunca vai mudar de direção, ela geralmente vai seguir uma direção, mas existirão alguns momentos onde ela vai estar numa direção, por exemplo, no caso aqui dessa ação que a gente está olhando, ela estava em queda nesse momento aqui. Olha como a média mostra que está caindo, tá? Indicando uma tendência de curto prazo, perdão, uma tendência de longo prazo de baixa, tá? E aí, quando o mercado assume uma tendência de longo prazo de alta, que é a partir do momento que ele faz esses fundos aqui volta a subir, a média de 200 aponta para cima e ela acompanha o movimento do mercado apontando para cima durante muito tempo, embora o mercado em alguns pontos aqui passe por umas crises, né? Ela ainda continua apontando para cima, tá bom? Bom, turma, então a média de 200 períodos vai me indicar a tendência de longo prazo. E a média de 20 períodos, Luiz? Por que você usa as duas? Porque eu quero entender a média de curto prazo. E onde, isso aí é um macete que eu gostaria de trazer para vocês, onde que é o melhor ponto para se operar? Quando as duas médias, elas apontam na mesma direção. Então, olhem aqui, tá? Dei uma olhada nesse gráfico aqui. A média de 200 períodos aqui está apontando para cima, tendência de alta no longo prazo. A média de 20 períodos, ela vira para baixo, vira para cima com o mercado. Quais são os melhores trades? Quando a média de 20 vira para cima, apontando junto com a média de 200 períodos. Então, aqui, ó, trade de 20%, a partir daquele pivô. Aqui, quando a média volta, vira para cima e rompe esse pivô, o mercado tem uma alta aí até o próximo topo de mais 35%. Aqui, novamente, quando o mercado se alinha a média para cima, mais 10% de alta. Tá? E onde que é ruim de se operar? Quando a média de 20 aponta em direção oposta à média de 200. Então, aqui a média de 20 é ascendente, e enquanto a média de, perdão, a média de 200 é ascendente, enquanto a média de 20 está descendente. Nesse ponto aqui é ruim de se operar. Onde que fica interessante de se operar novamente? A partir deste momento, onde as duas médias voltam a ficar apontadas para cima, e aí a gente tem um movimento bem amplo aqui de 46% de alta. E aqui, Luiz, onde a média de 20 aponta para baixo, a média de 200 para cima, é legal de se operar? Não. Onde que fica legal de novo? Opa, por aqui a média de 20 volta a virar para cima, a favor da média de 200. Basicamente, o que eu estou gastando tempo aqui falando com vocês é o seguinte, galera, médias móveis, elas podem servir para indicar a tendência. Então, use uma média mais longa, tá? Luiz, eu quero usar a 50 e a de 9. Show de bola, eu quero usar a de 20 e a de 9. Ok, use uma média longa e uma média mais curta para indicar a tendência de longo prazo e a tendência de curto prazo. Quando as duas tendências se alinharem, você opera a favor daquela tendência. Luiz, quero usar a de 200, a de 20 e a de 9. Show de bola, meus parabéns. Use as três e quando elas apontarem todas em uma direção só, você vai ter movimentos bem mais amplos, movimentos bem mais interessantes. Por exemplo, aqui, mais 14% de alta. Ok? Isso é um modo de se utilizar as médias móveis, tá? Como seguidores de tendência. E esse é um dos modelos mais clássicos de se utilizar. Outro modelo, e aí eu posso até pegar o nosso IBOV aqui, tá? A se utilizar, é usar essas médias como suporte e resistência dinâmicos, tá? Dê uma olhadinha aqui nesse gráfico, quantas vezes a média de 200 períodos serve como linha de suporte e de resistência. Você vê o mercado aqui segurando como suporte, aqui como resistência, aqui duas vezes como suporte, aqui como resistência, suporte, 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 novamente suporte aqui, tá bom? Então o mercado atua nessas médias como suporte e resistência. Mesmo se a gente usar aqui gráficos intradiários, tá bom? Mesmo se a gente usar gráficos intradiários, vocês vão perceber o quanto essas médias servem como suporte e resistência. Olha a média de 20 períodos servindo como resistências aqui durante essa tendência de baixa de curto prazo, tá? Servindo como resistência. E aí, quando ela volta a servir como suporte, olha, quando o mercado volta a subir, ela serve como suporte.
A média de 200 períodos, a mesma coisa, servindo como resistência e como suporte, tá bom? Então, essa é uma outra utilidade das médias móveis, que é utilizar, serem utilizados como linhas de tendência dinâmica, né? Como suporte e resistências dinâmicos aí para o mercado. Muita gente utiliza essa ponto, né? Esse ponto de interesse das médias de servirem como suporte e resistência, como esse caso aqui, olha, servindo como resistência perfeita, a média de 20, a média de 200. Ok? Essa é a segunda forma de se utilizar médias móveis, que eu gosto bastante. A primeira, como rastreadora de tendência, e a segunda, como suporte e resistência, eu gosto e utilizo muito. Um outro modo de se utilizar já é meio que um setup, tá? Eu não sei se eu posso dizer setup, mas é meio que algo observável aí fora. Eu vou colocar uma média de 50 períodos, então a média azul aqui é uma média de 50 períodos. E aí, galera, existe algo chamado Golden Cross, tá? Ou cruzamento dourado, que basicamente, tá? Eu vou pegar um gráfico aqui, o gráfico um pouquinho mais para trás. É quando a média de 50 períodos cruza a média de 200 para cima. Então, olhem aqui, por exemplo, tá? Quando você tem esse cruzamento, é o que os gringos chamam de Golden Cross, né? Cruzamento dourado, e é, segundo a literatura, um bom ponto de compra, tá? Nesse momento desse cruzamento, porque a tendência de curto prazo volta a alinhar com a tendência de longo prazo, o que deve empurrar o mercado para cima. Eu, particularmente, não gosto de operar esse tipo de sistema, mas é algo que a gente deve conversar e deve entender porque os gringos usam, tá? Inclusive, é muito comentado na mídia internacional, quando o S&P 500, por exemplo, faz um Golden Cross, o S&P 500 fez um Golden Cross no gráfico semanal, no gráfico diário, a mídia internacional ali, claro, voltada para finanças, vai comentar sobre. Aqui no Brasil não é tão difundido, e eu particularmente não gosto, acho muito simplório esse tipo de análise, mas é algo interessante para a gente prestar atenção, né? Aqui, pós-Covid, nós vimos outro cruz, tem outro Golden Cross, né? Que aqui, foi feito aqui, e aí o mercado teve esse puxadão para cima e até agora, tá bom? O mercado teve bastante volatilidade para cima após esse cruzamento, né? O mercado foi embora. Beleza? Isso daí é um outro modo. Uma outra possibilidade de você operar utilizando médias móveis, né, é você utilizar a distância que o mercado está delas. Tá? Então, existe uma lei natural, tá? Existe uma lei natural de que o preço sempre volta à média. Tudo na natureza tende a voltar à média, tá bom? Então, se você falar assim que a altura da população de uma cidade é de 1,80 m, por exemplo, vão ter pessoas que vão bater 2 metros e vão ter pessoas com 2 metros, né? E vão ter pessoas que vão ter 1,60 m, mas geralmente as pessoas vão entrar dentro dessa faixa aí, né? Vão crescer e ter esse tamanho de altura aí, certo? De 1,80 m. Então o pessoal vai ter 1,76 m, 1,77 m, algumas 1,85 m, 1,83 m, mas vão ficar nessas médias. Com o preço, galera, no mercado, a gente não tem diferença, tá? Então, toda vez que você vê o mercado se afastando de mais de uma média, ele tende a voltar para ela. O mercado se afasta de mais de uma média, ele tende a voltar para ela. Se afasta, tende a voltar. 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 Isso para ambos os lados, tanto se afastando para cima, tá, galera? Quanto se afastando para baixo. Sempre o mercado tende a voltar na média. Olha como esse movimento aqui da crise até, né, foi bem brutal. O que acontece com o mercado imediatamente depois? Volta na média. Rompe para cima, o que ele faz? Volta na média. Vai embora. O que a gente espera? Volta próximo da média. O mercado sempre faz movimentos de expandir e voltar para dentro da média. O que a gente pode tirar disso? Você pode tirar duas formas de operar desse sistema de afasta e retrai de volta à média. Primeiro, uma forma mais burra, na minha opinião, de se operar. O mercado subiu, está muito longe da média, entra vendido. Tá? Tem gente que faz isso, tem gente que sabe fazer isso e faz muito bem.
Mas a maioria que fizer isso vai estar operando contra a tendência. É por isso que eu falo que eu acho burrice, porque operar contra a tendência geralmente é ruim, tá bom? Mas essa é uma forma de se ver. Então, pô, o mercado afastou demais da média, eu vou entrar contra essa operação, porque o mercado tende a voltar na média. Beleza? Essa é uma forma de ver isso. Outra forma de se ver isso, galera, é, pô, o mercado tá longe da média. O que que eu vou fazer para o mercado aqui? Por exemplo, o mercado esticou fora, longe da média. O que eu vou fazer aqui? Vou vender? Não. Eu vou entrar, eu vou deixar de entrar comprado, simplesmente vou filtrar. E Luiz, e quando eu estou olhando o contrário, né? E se eu estiver olhando aqui, por exemplo, onde o mercado ele não está afastado da média, ele está partindo da média, ele está vindo a partir da média. Qual que é a minha expectativa aqui? É que o mercado vai embora, se afaste dela antes de voltar, certo? Então, nesses pontos, galera, por exemplo, aqui onde o mercado está saindo da média, aqui e etc., todos que ele for fazendo, né? Por exemplo, aqui, 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 esse movimento de volta na média para voltar a tomar impulso, é ali que eu quero me posicionar. Então, já que o mercado tende a se afastar e voltar para a média, eu posso usar isso a meu favor, ou seja, longe da média, eu fico fora, perto da média, eu busco operação. Essa é uma forma bem inteligente, bem interessante de se analisar o mercado com olho nas médias. E por fim, um ponto bem interessante de se observar das médias é o afastamento das médias, tá? Entre as médias. E aí você vai precisar trabalhar pelo menos com duas médias, tá? Uma média mais curta, uma média mais longa. E aí, por exemplo, aqui, você via o mercado com as médias emboladas, tá, pessoal? As médias emboladas até aqui. Então, nesse momento aqui, a média de 20, a média de 200 estavam bem emboladas, né? Trabalhando bem próximas. A partir do momento que a média de 20 começa a abrir, né, se distanciar da média de 200 períodos, esse ângulo entre elas começa a ficar maior, tá? O que que acontece com o preço, galera? Ele começa a ter uma correria. Olha a velocidade, olha a velocidade, tá? Então, quando as médias estão muito próximas e elas abrem, olha aqui novamente, galera. As médias tinham essa distância, tá? Aqui, ó. Olha como a distância veio aumentando, 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 e aí elas começam a cair. A distância começa a cair, cair, cair. Na hora que essa distância volta a aumentar, que é nesse ponto aqui, ó, a média de 20 volta a ascender e distanciar da média de 200 períodos, volta a querer aumentar essa distância, galera, o preço volta a correr, tá? Então, isso é indicador de momento, galera. Pô, se as médias começam a se aproximar, como é o caso aqui, você perde o momento a favor da tendência, tá? E quando elas se afastam, que é o caso aqui, ó, olha, elas começam a abrir, é um indicador de momento, é um indicador de velocidade da tendência, óbvio, operando a favor da tendência. Olha novamente aqui, galera. Olha esse fenômeno acontecendo, né? Você tinha aqui a média se afastando, aí chega nesse momento aqui, ela começa a se estreitar novamente, e a partir daqui ela começa a abrir novamente. Olha como o preço ganha velocidade, tá? Então, essa abertura da média, entre as duas médias, uma de longo prazo e uma de curto prazo, quando a de longo começa a se afastar da de curto, abre uma boca de jacaré entre elas, isso daí faz um movimento mais intenso nos preços, traz mais momentum para o mercado. Beleza? É uma forma também bem interessante de se analisar. E aí, deixando alguns insights agora pelas médias, tá bom? Você que está olhando o gráfico aqui comigo agora, nós temos que o mercado se afastou para caramba da média de 20, de 200, tá? Perdão. E aí ele começa a voltar em direção a ela, tá? Ao mesmo tempo, a média de 20 períodos começa a diminuir sua distância para a média de 200, tá? Então aqui ele vinha aumentando, certo? E aí aqui, galera, ele começou a diminuir. Qual que é a nossa expectativa? De diminuir o momento. Pô, Luiz, bem que eu percebi que ultimamente, tá, a gente está gravando esse vídeo dia 15 de fevereiro de 2021,
Ô, Luiz, bem que eu percebi que nesses dias o mercado está travado, não está andando. Por quê? Porque a distância entre essas médias está se estreitando. Quando que vai ficar legal de novo para a gente operar? Quando que o mercado vai voltar a ficar com momento, né, na ponta compradora, já que a tendência é de alta, né, a tendência principal é de alta. Quando essa média de 20 períodos aqui que está descendente, galera, ela fizer esse movimento aqui, ó, virar para cima. Por quê? Porque a partir dali, ela e a média de 200 estarão se afastando e o movimento de preço do mercado que está fazendo isso vai voltar a fazer um movimento assim forte em direção à alta. Ok? Bom, galera, então eu poderia ficar aqui falando muito mais tempo com vocês sobre médias, é um assunto que eu gosto e eu utilizo bastante. Tá? Lembrando novamente, o meu layout clássico é utilizar uma média móvel de 20 períodos aritmética e utilizar uma média de 200 períodos também aritmética. Tá? É basicamente esse setup que está aí na tela. Duas médias aritméticas, uma de 20, uma de 200. Não se esqueça de dar like. Se você não assistiu os outros vídeos dessa playlist, assiste, se esbalda, tem conteúdo pra caramba aí. Tamo junto, muito obrigado, um abraço e valeu!